Boa tarde a todos e a todas. Antes de entrar exatamente na minuta desse projeto, eu queria fazer uma rápida digressão da razão de ser, do ponto de vista jurídico, da necessidade de se estabelecer um piso salarial para determinadas categorias. E eu lembro quando eu estava na faculdade, no início dos anos 90, estudando direito do trabalho, estudando essa parte especificamente, no livro do professor Mozart Vitor Russomano, ex-ministro do TST, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho também, e ele falava da proletarização das categorias tidas como liberais, das profissões tidas como liberais, da medicina, da advocacia e da engenharia também. Esse livro, a edição dele era de 86, se não me engano, eu estava lendo lá em 92, e já tinha essa preocupação dessa proletarização. Hoje, isso se agravou, né? Tem a questão da pessoa jurídica e da contratação de profissionais na forma de PJ, a pejotização, como a gente chama. Isso tudo torna cada vez mais o trabalho precário, instável, e reduz as garantias dos trabalhadores. Então, já faz um tempo que existe uma preocupação jurídica com o estabelecimento de uma garantia mínima, de uma remuneração mínima para diversas categorias. Nós temos, por exemplo, na educação pública, temos o piso dos professores, que existe uma lei nacional, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, estabelece critérios para o cálculo do piso dos professores. Tem a ver com questão de número de matrícula de alunos e outras coisas mais, não nos cabe aqui. Nós temos agora recentemente aprovado a lei do piso da enfermagem, com essas dificuldades todas que a gente viu aí no campo judicial também, mas aprovada e em breve vai estar sendo aplicada. E aí, no ano passado, na verdade, pouco antes disso, né, já tinha uma polêmica grande a nível do judiciário brasileiro, sobretudo na Justiça do Trabalho, com relação à constitucionalidade do piso da engenharia. Isso porque o dispositivo da Constituição que estabelece os critérios para a fixação do salário mínimo nacional, no finalzinho dele lá, ele consta uma vedação, ele consta uma proibição, né, que fica vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A Justiça do Trabalho, isso na Constituição de 88, nós não tínhamos essa vedação nas constituições anteriores, e a Justiça do Trabalho sempre entendeu que essa vedação de vinculação ao salário mínimo não se aplicava aos contratos de trabalho. Isso nos anos 90, até mais ou menos 2000, 2001, esse entendimento era dominante no âmbito da Justiça do Trabalho, de que essa vedação prevista na Constituição de vinculação do salário mínimo não se aplicava aos contratos de trabalho, porque justamente era a fixação de um salário profissional mínimo. E a própria Constituição também prevê, no mesmo artigo, só que em outro inciso, prevê a fixação de um piso salarial, um piso profissional, a depender, né, da complexidade do trabalho, da profissão. E aí, casando esses dois dispositivos, a Justiça do Trabalho sempre entendeu que era constitucional a Lei 4.950-A de 66, que estabelecia o piso da engenharia, da veterinária, da arquitetura, né? E hoje tem outras categorias, mas o Supremo, então, começou a detonar esse entendimento da Justiça do Trabalho, começou a dizer que não pode vincular, mas isso em casos concretos, em decisões de casos concretos, sem repercussão geral, sem força obrigatória de maneira geral para todo o judiciário do país. Ano passado,
na ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 171, o número é quase cabalístico, né? Decidiu que realmente não pode vincular não pode haver nenhuma vinculação ao salário mínimo, que a Lei 4.950-A de 66, nessa parte, não teria sido recepcionada pela Constituição de 88, e aí nessa parte ele não declarou inconstitucional justamente por isso, porque ela já existia antes da Constituição. Então, o entendimento não seria de considerar inconstitucional, seria de não ser recepcionada, não ter sido recebida pela nova ordem constitucional, que é de 88. E aí vedou essa vinculação ao salário mínimo na Lei 4.950-A. Mas considerou constitucional a fixação do piso por meio de lei e, uma retificação aqui. Não é que ele considerou a vinculação ao salário mínimo, ele considerou inconstitucional o reajuste automático vinculado ao salário mínimo. Mas até pode fixar com base no salário mínimo, porém não pode ter um reajuste vinculado ao reajuste do salário mínimo. Então, o Supremo considerou que aí existe uma antinomia, uma ausência de norma a partir da decisão dele, de que aquela norma, nesse sentido, não poderia ser aplicada, e aí ele estabeleceu um critério provisório, até que o Congresso Nacional, quem tem competência legislativa para estabelecer, para criar um critério legal de correção do piso da engenharia, até que o Congresso estabeleça esse critério, o Supremo disse o seguinte: vamos pegar o valor nominal do piso, no caso de 8 horas, de 8,5 salários mínimos, e no caso de 6 horas, de 6 salários mínimos de trabalho diário. Vamos pegar o valor nominal na data de publicação da ata do julgamento, que, salvo engano, foi dia 2 de março do ano passado. A partir dessa data, pega o valor nominal e não se corrige mais com base no salário mínimo. Corrige-se, no caso das categorias que têm convenção, acordo coletivo firmado todo ano, vai se aplicar o índice estabelecido no acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva de trabalho, ou o reajuste que a empresa conceder naturalmente, no caso do pessoal que é seletista. E o Supremo já tinha anteriormente, muito anteriormente, ainda nos anos 60, declarado a não aplicação dessa lei para os engenheiros que são servidores públicos, que são estatutários, do regime estatutário. Isso porque feriria a autonomia dos estados, feriria inclusive a autonomia do governo federal em estabelecer a remuneração do seu próprio pessoal. Então, por uma questão do princípio federativo, como o Supremo sustentou, não permitiu a aplicação dessa lei, na época, aos servidores públicos que fossem engenheiros e que tivessem sido contratados como engenheiros. E aí esse projeto, a partir dessa decisão e de uma iniciativa da Jerusa, que foi abraçada pelo Sindicato Movas, e a gente convidou outras agremiações sindicais e associações da área da engenharia, da veterinária, da arquitetura, para discutir como que a gente ia, então, estabelecer esse critério de correção. E durante os debates a gente chegou à conclusão que a questão era mais ampla, era mais larga do que isso. Não era só questão de estabelecer um critério de correção do salário, do piso da engenharia. Verificou-se que outras categorias afins foram agregadas, deveriam ser agregadas. Vamos supor aqui, por exemplo, o zootecnista, que já recebia, mas por força de uma interpretação e não por força de uma norma expressa, literal, porque a zootecnia ela é um desmembramento da agronomia, se não estou enganado. Então, ela não existia ao tempo da lei como um curso, uma profissão destacada e autônoma. Ela era um segmento da agronomia.
com esse destacamento, entendia-se por meio de interpretação que ela deveria, que esses profissionais, os zootecnistas, deveriam receber o piso também, mas não tinha na literalidade. E aí poderia gerar questionamentos. E da mesma forma com a geografia, com os geógrafos, e também com os tecnólogos, né, da área de engenharia. E aí a gente agregou no projeto, agregou esse pessoal para fazer parte e estar protegido e amparado por esse piso salarial. Criamos também um mecanismo para evitar burla à aplicação do piso. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, algumas empresas públicas estatais do estado usam outra denominação, outra terminologia para o cargo. A companhia que administra o Porto do Pecém, uma sociedade de economia mista estadual, ela não tem o cargo de engenheiro civil, de engenheiro mecânico, de engenheiro eletricista, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho. O cargo que ela tem lá é de analista de logística. Todo nível superior lá é analista de logística. Os meus companheiros advogados da empresa lá são analistas de logística. Os engenheiros lá são analistas de logística, o contador é analista de... Então, para evitar esse tipo de manobra que possa justificar, que as empresas possam usar como desculpa, como pretexto, para não pagar o piso, não, mas o cargo aqui não é de engenharia, ele é contratado como analista, mas na especialidade na qual ele é formado, na qual ele cursou uma faculdade. Então, analista na especialidade de engenharia civil, na especialidade de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, enfim. Aí a gente, para evitar isso, também a gente trouxe um mecanismo que era: basta que o profissional trabalhe na sua atividade de formação, que ele vai ter direito ao piso. Aqui também no Ceará nós temos a EMATES, que não tem o cargo de engenheiro, lá é agente de assistência técnica e extensão rural. Os agrônomos e a engenharia florestal, agora teve recentemente um concurso, foram contratados engenheiros florestais também, que a denominação do cargo é diferente, e aí, inclusive, estão recebendo bem menos do que o piso, bem menos, mas isso aí é uma questão judicial que já está sendo tratada, mas foram contratados recebendo bem menos, e uma das justificativas da empresa é essa, é que o cargo deles é de agente de ATER, não é de engenheiro. Por isso ela não estaria sujeita à aplicação dessa lei. Mas a gente sabe que não é dessa forma. Mas até para evitar essas discussões, a gente já criou no projeto um mecanismo que evita isso, que suplanta essa discussão. Não importa a denominação do cargo que o profissional vai exercer na empresa privada ou pública, depois vamos chegar na questão do público, mas não importa qual o nome do cargo, a denominação do cargo. O que importa é a função, as atribuições que ele efetivamente exerce. Se são atribuições de um engenheiro, ou civil, ou agrônomo, se são atribuições de um zootecnista, de um veterinário, enfim. O que importa são as atribuições, as funções, o conhecimento que ele aplica no exercício do seu trabalho, né, do seu labor. Então, a gente suplanta essa questão também, que pelo que a gente pesquisou, existe parecido em outros estados, mecanismos dessa natureza. E para finalizar, a questão dos engenheiros e desses profissionais, dessas categorias profissionais que trabalham no setor público, que são pertencentes ao regime estatutário. A gente cria um mecanismo que é um mecanismo semelhante para garantir que também esses profissionais recebam como remuneração mínima o piso salarial, para não gerar uma discrepância, uma quebra de isonomia dentro de uma mesma categoria, que vai estar exercendo, em tese, o mesmo trabalho, né? Talvez mude só o local de trabalho e o patrão, mas vai estar
exercendo na prática o mesmo tipo de tarefa, usando os mesmos conhecimentos, e não é justo, não é isonômico que esses profissionais não recebam uma remuneração equivalente aos mesmos profissionais da iniciativa privada. Senão vai gerar até um desestímulo. No caso da Emates, por exemplo, o salário inicial do engenheiro lá está sendo R$4.000, enquanto o piso de 8, lá a carga horária de 8 horas, enquanto o piso ano passado era em torno de R$10.600, só para mostrar a discrepância, usando a desculpa de uma denominação diferente. E da mesma forma, no setor público, a gente não pode permitir essa discrepância, e aí a lei pretende incluir os profissionais que são servidores públicos, que foram concursados e ingressaram no regime estatutário. Para quem é seletista, não tem nenhum questionamento, mesmo que seja, vamos supor, algum município que ainda tem, aqui no estado do Ceará, algum município no interior que contrata sob o regime seletista, se ele opta por contratar pelo regime seletista, obviamente que ele vai estar sujeito a essa legislação aqui, sem nenhum questionamento. Quando o poder público se enverga a CLT, ele obrigatoriamente tem que aplicar toda a legislação nacional a respeito das regras trabalhistas, né? Ele abre mão da sua autonomia enquanto ente federado e vai aplicar a legislação trabalhista, tanto a CLT como as leis esparsas. E essa lei 4.950-A seria uma lei esparsa, né? Uma lei extravagante, uma lei fora da consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT.